Então, qual é o objetivo aqui, né? A gente vai criar uma unidade arquitetônica, vai fazer um único projeto, um modelo 3D, e a partir dele a gente vai tirar as nossas representações. E isso vai nos permitir ter mais controle do nosso projeto. E o objetivo aqui da aula é vocês verem o fluxo de trabalho no ArchiCAD, ver como funciona, se vocês vão se adaptar, se é difícil, se não é. Então, vocês vão conseguir ter essa visão geral. Então, vou projetar do início ao fim aqui, para vocês conseguirem ter essa visão, tá? Então, esse aqui é o projeto, a cabana, né, existente, e esse aqui é o resultado final, então, que a gente faz do início ao fim no ArchiCAD. Vou abrir aqui meu ArchiCAD. Essa aqui, então, é a nossa tela do ArchiCAD. Normalmente, a gente trabalha na tela 2D ou na tela 3D e vai transitando entre elas, mas eu botei aqui uma do lado da outra para vocês conseguirem ver ao mesmo tempo aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui no ArchiCAD, à direita, nós temos o nosso navegador. Então, vou passando algumas noções aqui para vocês, mas vou projetar aqui de uma forma mais rápida, tá? Então, a gente consegue acessar aqui pavimentos, acessar os cortes, elevações, todos aqueles pontos de vista do nosso projeto, inclusive o 3D. Mas eu já tenho aqui aberto em janelinhas a nossa planta baixa, a gente consegue ver aqui por cima, ó, o íconezinho de planta, e aqui por cima o íconezinho de 3D. E aqui na esquerda, a gente tem as nossas ferramentas de modelagem. Então, aqui a gente tem, como eu comentei para vocês, não são apenas volumes. A gente tem os elementos de construção. Então, tudo segue uma lógica aí construtiva também da vida real. Então, a gente vai começar aqui pelas nossas paredes. Eu posso pegar essa parede e aqui em cima abre todas as definições dessa parede. A gente pode mudar os parâmetros, né? Ela pode ser de outro material de construção, pode ter outra altura, pode ser modificada a espessura. Então, por aqui a gente modifica tudo e deixa tudo no padrão que a gente quiser. A gente consegue editar tudo aqui também. Eu vou começar já por uma que eu deixei favorito aqui da nossa cabana, a parede de concreto. Vou iniciar aqui no nosso eixo X, que é o mesmo eixo que está aqui no nosso 3D. Vou abrir aqui um retângulo, só dou um clique, abro o retângulo e vou digitar as medidas dessa minha cabana, que é 5,60, Tab 8, Enter. Então, essas são as medidas da minha cabana. Já vou ver aqui um retângulozinho aqui, ó, criado. Pode trabalhar tanto pelo 2D quanto pelo 3D, tá? Eu gosto mais de trabalhar pelo 2D e depois deixo como fica no 3D, mas eu vou fazendo um pouco dos dois aqui para vocês verem. A partir daqui, eu sei que a minha cabana não tem essa parede aqui de trás, então eu vou deletar ela. E essa parede daqui, ela tem uma espessura menor, que é de 20. Então, eu posso clicar nela e vir aqui nos parâmetros dela e diminuir. Tranquilo, então a gente pode colocar e depois editar também, bem tranquilo. Então, na hora da criação, isso nos ajuda bastante, né? A gente pode criar, não gostou, modifica e vai testando. É bem tranquilo de editar. Agora, a gente tem as paredes internas aqui. Eu posso tanto fazer como no AutoCAD, né? Quem gosta de fazer uma cópia, um offset, a gente consegue fazer aqui também. Só que observe que a gente tem uma linha aqui de referência, uma linha azul. E a partir dessa linha que ele conta a distância. Então, eu vou pegar ela aqui, arrastar essa minha parede, vou teclar Ctrl no teclado, vai aparecer um mais no meu cursor, que quer dizer que vai fazer uma cópia. E daí eu vou colocar aqui a medida dessa minha parede, a distância, que vai ser 2,10. E vou modificar aqui a espessura dela, que também é menor. Posso conferir a medida, teclando M de medir, e aparece uma reguinha, consigo vir conferir aqui se eu fiz certo. Eu vou pegar agora o conta-gotas para captar os parâmetros dessa parede aqui para desenhar uma outra igual. Segurando o Alt, ele habilita o conta-gotas e eu posso desenhar. Porque, Michelle, eu não quero fazer offset, ficar contabilizando esse mais aquele, coisa difícil. Não quero. Então, a gente pode começar uma parede a partir de um certo ponto. Vou deixar meu ponto aqui, ó. Ele marcou ali. Vou mover meu mouse para o lado e vou digitar o afastamento que eu quero. Eu quero começar uma parede a 1,90. Vou modificar um método de geometria aqui da minha parede, que estava um retângulo. Agora eu quero uma linha. Tá vendo que tem uma linha mais espessa de um lado? É aquela nossa linha de referência. Só que eu quero que ele contabilize 1,90 para o outro lado. Eu consigo mudar a posição dessa linha de referência teclando C. Agora ela está para o outro lado, daí ficou 1,90 mais o 10 da parede, que eu sei que é a medida certa para o meu projeto. Vou levar até aqui, segurar o Shift, pegar esse ponto de referência e finalizar aqui no mesmo ponto. Agora eu já tenho aqui minhas paredes internas, só que essa parede interna, aqui eu tenho uma varanda, lembra a nossa varandinha aqui? Eu tenho que diminuir, recuar isso aqui. Então, eu vou teclar aqui em cima e diminuir
1,30 menos. E Enter. Ele fez esse recuo aqui. Aqui eu quero fazer um trim, né? Cortar esse pedaço porque é só o banheiro que eu tenho aqui. Então, eu vou segurar o Ctrl, aparecer uma tesourinha e eu clico e ele faz o trim. Vamos ver como é que tá ficando aqui no 3D. Olha só. Já temos aí nossas paredes internas. E vocês observem que ela tem uma altura, né? Ela já vem com uma altura pré-determinada, que é a dimensão do nosso pé direito, do nosso pavimento. E isso o ArchiCAD já traz para nós, um template padrão, e a gente pode modificar depois sem problema nenhum. Eu já deixei presetado aqui com o tamanho da nossa cabana. Agora eu vou colocar que a gente tem uma muretinha aqui, né? Então eu vou mudar, eu vou alterar essa altura da parede. Consigo fazer isso? Consigo. Venho aqui nas nossas definições da parede e ela está vinculada, então, de um pavimento até o outro. E por isso que ela tem essa altura do pé direito. Eu vou desvincular com o topo, vou botar aqui não vinculado e vou dar uma altura determinada de 1,10. E agora sim posso desenhar aqui a minha parede. Vou deixar meu mouse aqui de novo, pegar uma referência, mover para o lado, digitar 1,70, Enter e desenhar aqui a minha parede. Vou rotacionar ela. E 1,70, que vai ser o tamanho dessa minha parede, Enter. Pronto. Ó, tá vendo como... Olha, eu vou mostrar agora para vocês, ó. Olha só. Observem como a gente já tem a parede achurada, com a trama correspondente ao material de construção dela, que é concreto. Ela já vem com uma linha, uma espessura de caneta mais espessa, porque ela está sendo cortada, né? Quando a gente vê em planta, as paredes são cortadas e ficam mais espessas. Ó, tem uma graficação dessa forma. Comparado com esta parede aqui, que está em vista. Ele compreendeu automaticamente que essa minha parede está abaixo do meu plano de corte. Então, ela já atribuiu a ela uma outra achura, uma outra trama aqui, um preenchimento diferente e uma linha, uma espessura de linha diferente. Então, tudo isso é coerente de forma automática. Não preciso me preocupar com isso. Assim como se eu olhar, ó, a parede, ela está na layer de parede. Ela já tem, aqui no ArchiCAD a gente chama de vegetal. Então, também isso é de forma automatizada. A gente não precisa ficar se preocupando. Ah, isso aqui vai na parede, isso aqui vai não sei aonde. Ele já, claro que pode alterar depois, né? Conforme o seu projeto, mas ele já vem com esse padrão para nós. E isso já facilita muito, né? Vamos ver agora, eu vou fazer a laje pelo 3D, para vocês verem que também tem como modelar pelo 3D. Vou pegar aqui a laje, tudo voltando aqui na nossa paleta aqui. Pegar essa laje de concreto com um piso de madeira. E vou desenhar ela aqui. Fazer um retângulo e tá pronta aí a minha laje. Certinho. Vou colocar uma posição correta. E pronto. Está pronta a nossa laje. Podemos conferir aqui no 2D também, que ela já apareceu. E apareceu com uma linha correspondente também, uma linha de vista, né? Uma linha menos espessa do que a da parede. Próximo passo que a gente tem aqui é a nossa cobertura, né? Aquela cobertura inclinada que a gente tem uma laje, né? Eu gosto de desenhar também pela planta. Então, eu estou aqui no pavimento térreo, certo? Eu posso observar aqui, ó, pela aba, está escrito pavimento térreo. E conforme o meu navegador aqui também, ele está marcado aqui pavimento térreo. Então, eu posso subir de pavimento tanto pelo navegador, clicando aqui, ou teclando aqui, Ctrl, flechinha para cima. Subir de pavimento, não estou vendo nada, porque ele está mostrando o que foi modelado, vinculado àquele pavimento cobertura. Então, eu não tenho nada ainda, mas eu posso querer ver o que tem lá embaixo previamente, para eu conseguir modelar minha cobertura direitinho, né? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui sobre o pavimento térreo e vir aqui em mostrar como rastreamento e referência. E daí eu já consigo ver previamente aqui o meu pavimento lá de baixo. E vou pegar aqui, então, ferramenta de cobertura. Já deixei aqui presetado a minha cobertura com laje plana de concreto. Aqui eu posso mudar, né, o método de geometria, se é uma cobertura simples, se é uma cobertura composta, né, mais complexa, se tem outro material de construção, a inclinação dessa cobertura, tudo eu já deixo presetado aqui, ou posso mudar depois, conforme eu for adaptando. Posso mudar direto pelo 3D, também não precisa ser pelos parâmetros ali, porque às vezes a gente coloca e depois vai testando no 3D, né? Ah, será que menos inclinado, mais inclinado, como é que fica bom? Pode ser por qualquer lugar a gente fazer essas edições, tá? Eu estou fazendo do meu método o que eu gosto mais de projetar, né? Então, aqui na minha cobertura, eu escolhi que ela vai ser retangular. E, primeiramente, eu vou determinar uma linha de referência também para ela. Assim como as paredes têm linha de referência, tudo aqui tem linha de referência. A linha de referência, no caso da cobertura, ela vai determinar o ângulo de inclinação.
Então, a parte mais baixa da minha cobertura vai ter essa linha e a partir dela, ela vai fazer o ângulo de inclinação. Então, eu vou escolher essa base da parede aqui. Agora, eu vou determinar para que lado minha cobertura vai crescer, para o lado direito. E vou desenhar agora o formato dessa minha cobertura, que é um retângulo. Vou desenhar ela aqui. E está aqui no meu 3D a nossa cobertura inclinada. Mas as minhas paredes estão atravessando ela, né? Eu ainda não editei a altura dessa parede. Ela está no padrão de um pavimento reto, como se tivesse uma laje plana aqui, né? Então, eu vou pegar todas as minhas paredes, selecionar aqui parede, Ctrl A. Vou tirar essa aqui que não precisa. Vou clicar com o botão direito e vir aqui cortar pela cobertura de plano único. Então, ele vai cortar o topo do elemento a partir dessa cobertura que ele já vai identificar ela. E tá pronto aí já a estrutura toda na nossa cabana, né? Bem simples, rápido e fácil aqui. Próximo passo, então. O que estão achando? Já vão comentando aí, quero ver os comentários de vocês. Vamos colocar as esquadrias, então. Eu vou voltar para o meu pavimento térreo. Vou tirar aqui o rastreamento de referência, que não preciso mais. Aqui, então, na esquerda, a gente tem as portas e janelas, ó. Isso aqui a gente começa a entrar agora nas bibliotecas do Arquicad. Se eu der 2 cliques em cima desses elementos, vai abrir mais configurações sobre eles. Tanto aquela parte de informações e parte de parâmetros que a gente pode modificar. A gente tem muito parâmetro para modificar sobre todos esses elementos, tá? Então, dá para modificar tudo que a gente vê. E as portas e janelas também fazem parte de uma biblioteca, então a gente tem porta de correr, porta de abrir, e a gente vai modificando os parâmetros até obter a forma que a gente quer. E ela sempre vai ser vinculada a uma parede. Então, eu já deixei aqui presetada também a minha porta de entrada, que é essa porta preta aqui. Aqui a gente modifica, né, a largura dela, a altura dela. Posso entrar lá nas definições e editar ela. E como é que eu faço para inserir? Pode ser tanto pelo 3D ou pelo 2D. Gosto mais daqui do 2D. Deixo meu mouse aqui sobre a minha parede. Ele vai mostrar um solzinho, que é a parte externa dessa porta. Vou dar um clique para determinar, então, qual é a parte externa. E o segundo clique eu determino para que lado que essa porta vai abrir. Então, vou botar para cá. Já me trouxe aqui o marcador direitinho com a medida da porta. Agora eu vou colocar... Tem sim, Marcelo. Aguarda aí até o final. A porta aqui, agora eu vou botar a porta do banheiro, que é uma porta especial aqui para essa cabana. Uma porta de correr, novamente também, lado externo do banheiro. E para que lado essa porta de correr vai abrir. Depois eu vou pegar aqui portas de correr, que vai ser uma divisória aqui do nosso dormitório. Vou determinar aqui o lado externo também. E para que lado que ela vai abrir? Vou colocar ela para cá, acho que tá bom assim. Show. Já podemos ver aqui no 3D, ó, as nossas portas. Já estão aí. Vamos agora partir para as janelas. Mesmo processo. Tenho aqui, então, na janela. Tem uma janelinha simples aqui para o banheiro. Lado externo. E para que lado que ela vai abrir, que é uma maximar aqui. Essa outra... É verdade, Edilson. Vou pegar aqui pelo 3D agora essa próxima janela, porque ela tem uma inclinação que acompanha aqui o telhado. Vou pegar aqui e vou colocar ela por aqui. Mesma coisa, mesmo processo. Defino parte externa. E agora o lado aqui que vai ficar a inclinação. Pronto, ó. Acompanhou a inclinação do telhado ali. Então, já temos aí nossas portas e janelas. Tudo direitinho. Agora, a gente vai fazer aquela pele de vidro que a gente tem aqui. E a gente pode fazer isso tanto com janelas, botando aqui uma parede e colocando a janela, ou utilizando uma outra ferramenta aqui do Arquicad, que é a parede cortina. Para que a gente utiliza a parede cortina? Ela é um elemento que se repete. A gente sempre tem que pensar nisso. Eu tenho um elemento que se repete, qual que eu posso usar? Parede cortina. Ela vai... Então, o nosso padrão ali do vidro é um montante, né? A estrutura do vidro, um vidro. A estrutura do vidro, um vidro. A estrutura, um vidro. Então, isso é um elemento que vai se repetindo. Então, a gente pode utilizar a parede cortina. Eu vou pegar ela aqui, ó, que eu já deixei montadinha. O Arquicad traz alguns padrões para nós e a gente pode depois editar eles para facilitar a nossa vida.
Então, eu só mudei aqui a cor para preta e coloquei uma porta ali que tem nessa cabana. Aqui, novamente, posso editar aqui em cima. E eu vou começar, então, a projetar ela pela planta. Vou afastar aqui 1,30 e puxar ela até aqui, exatamente como as paredes, né? Bem simples de fazer. Já posso ver ela aqui no meu 3D e ela também ficou reta, né? Por ela ser uma parede cortina, também tem aquele padrãozinho de seguir a altura aqui. E eu também posso fazer o mesmo esquema, botão direito, cortar pela cobertura de plano único, cortar o topo. E ela já se adaptou aqui à moldura bem direitinho à estrutura. Bem simples, tem uma portinha aqui que abre. Então, bem legal. E para utilizar também já a parede cortina, a gente já vai fazer o brise, aquele brise de madeira do nosso projeto também. E se parar para analisar, ele também tem um padrão que se repete, né? É um brise que vai madeira, é o vazado, madeira, com uma diferenciação ali nas madeiras, né? Então, a gente também pode utilizar a nossa parede cortina. Mas eu vou colocar ela de uma forma diferente agora. Poderia fazer pelo 3D, poderia fazer pelo 2D. E agora eu vou colocar ela a partir das elevações, das nossas fachadas. Então, já vou comentar isso com vocês. Por padrão, o ArchiCAD já traz para nós aqui fachadas prontas, ó. Então, tá vendo essas linhas laranjas? Tem uma flechinha aqui apontando para o centro. Isso são as nossas elevações. Então, tudo que está à frente dessa flechinha vai ser mostrado na elevação. Então, ele já vai criar previamente essas elevações para nós. Então, eu vou procurar, que eu quero, ó, não quero essa fachada, né? Eu quero essa fachada aqui, que é onde vai ficar o meu brise, que é a elevação 3. Volto para o meu navegador, eu já deixei até aqui uma configuração salva. Volto aqui para a minha elevação 3. É essa que eu quero. E olha só, já temos aí a nossa fachada com sombra, com textura de imagem. Para fazer essa textura de imagem, tinha que ir para o Photoshop, né? E aqui a gente tem um clique, a gente já tem essa fachada pronta com sombra, com textura. Então, não precisa falar mais nada, né? Agora eu vou pegar, então, para criar o meu brise. Vou pegar aqui novamente parede cortina. Pegar aqui o meu brise de madeira. E vou pegar um outro método de desenho aqui, ó. Aqui nas definições desse elemento. Para desenhar a partir do contorno dela. Então, vou pegar aqui o contorno e desenhar ela aqui, ó. Já vai previamente aparecendo. Para já ficar com a inclinação certinha aqui, ó. Pronto. Vamos agora posicionar no lugar certo, porque ela criou lá perto da nossa elevação, né? Ela não tinha essa informação da profundidade, né? Não coloquei. Então, eu vou trazer ela agora junto aqui do meu projeto, no lugar certo. E já temos aqui no lugar certinho o nosso brise. Representado já nas plantas, nos cortes, no 3D. Perfeitinho. E para quem gosta até de alterar aqui no 3D, a gente também tem uma biblioteca de superfícies. Então, as superfícies aqui no ArchiCAD são as texturas, para quem conhece do SketchUp, né? Que é as imagens aqui, as representações. Ah, não gostei desse concreto, não gostei dessa madeira, quero botar outro, como é que eu faço? A gente tem aqui ó, um pincelzinho, onde a gente tem, o ArchiCAD tem uma biblioteca de várias superfícies disponíveis que são apropriadas para o renderizador interno. Então, ela já tem a configuração de bump, já tem configuração de reflexão, tudo apropriado para o Cineware, que é o renderizador interno do ArchiCAD. Então, poderia botar aqui, ó, madeira. E ele vai buscar todas as madeiras disponíveis aqui. São várias texturas, várias. Posso botar tijolo, metal, ele tem várias opções. Então, é muito legal, isso já traz tudo pronto para nós. E se eu quisesse trazer alguma externa, também posso trazer sem problema nenhum, né? E, deixa eu botar só como aplicar aqui, né? Preciso ver como é fácil. Vou dar uma qualquer aqui. Essa pedra aqui, aleatória. Ó, só aproximo o meu mouse aqui do elemento no 3D e ele vai aplicar. Simples assim. Então, posso fazer essa alteração de superfície bem fácil. Também tem estilos aqui 3D que eu posso alterar aqui, por exemplo, para um modelo sem contornos. Ó, para quem não gosta do contorno, eu normalmente deixo o contorno ligado. Para quem tem mais familiaridade com o SketchUp, né, que tem esse contorno, tem modelo branco. Então, também posso mudar essa visualização do meu 3D.
sem problema nenhum. E o que nós temos mais agora? Os objetos, né? O ArchiCAD também, então, tem uma biblioteca de muitos objetos. Aqui à esquerda, ó, a gente tem a cadeirinha. Posso abrir 2 cliques novamente. E a gente tem vários objetos aqui de mobiliário. Ó, a gente pode entrar aqui nas decorações, por exemplo, almofadas, vários tipos de almofada. Também tem parâmetros esses objetos. Eles são leves. Então, olha só como é que eu modifico os parâmetros. Eu posso vir aqui nesse cabide e dizer que eu quero mais cabides, quero 10 cabides. E eu quero que esse cabide tenha roupa. Não posso botar roupa no cabide. Então, tudo aqui é assim, paramétrico, então facilita muito a nossa vida. Se eu quiser também, posso trazer objetos externos sem problema nenhum. Deixa eu já ativar, para a gente não perder muito tempo, eu já deixei os objetos prontos aqui para nós. Deixa eu ligar aqui eles. Ó, todos os objetos do ArchiCAD. As luminárias, a gente tem aqui, ó, as luminárias, a iluminação, que vem já apropriada para os renders também. Ô, Nildo, acho que tem, não muda muito. Não muda, a biblioteca é a mesma. Inclusive, até tem mais na estudantil, às vezes, porque o estudantil é a versão full. Os estudantes têm esse privilégio de ter a versão full do ArchiCAD, gratuita. Então, a gente pode aqui colocar todos os objetos paramétricos, né? E o que eu quero mostrar para vocês agora, já temos nosso 3D, já complementamos aqui a nossa planta. E como é que eu faço agora para definir as minhas representações, né? Posso vir aqui para minha planta e aqui embaixo a gente tem essa barra onde a gente pode definir a escala, por exemplo, dessa nossa representação. E isso é particular para o que a gente está vendo. Então, eu posso definir uma escala para elevação, outra escala para planta, outra escala para o corte, só modificando aqui, ó, tem uma reguinha e do lado tem as opções de escala. E conforme eu mudo essa escala, olha só o que acontece. Ele já modifica de forma coerente a achura, né? Já fica na escala correta, e os textos também. E isso facilita muito para nós. A gente não precisa ficar pensando qual o tamanho que vai ficar o texto para aquela escala. A achura é tudo de forma automática. Olha só, já se ajusta. Então, muito legal isso. Depois a gente tem aqui a parte das layers, né? Que a gente pode dizer o que vai ficar ligado, o que vai ficar desligado, né? Se eu quero desabilitar nesse momento os vegetais, né? Que a gente chama, que é as layers dos objetos, posso deixar desligado. Depois a gente tem aqui as canetas, foi o que eu comentei para vocês. Quero caneta colorida. O ArchiCAD tem aqui, ó, uma canetinha e aqui tem os conjuntos de caneta. Então, eu consigo dizer que eu quero canetas coloridas. Mas eu quero agora uma caneta coerente à escala 1 para 100. Então, ele consegue ir mudando só com um clique aqui, aplicando outro conjunto de canetas com espessuras diferentes e cores diferentes. É tudo, essa questão de espessura, cores, está tudo dentro aqui das canetas. Depois a gente tem aqui a opção de OVM, que é opções de visualização do modelo. Isso também é bem interessante, porque a gente consegue mudar o nível de detalhe que a gente está apresentando na nossa prancha, dos nossos projetos. Por exemplo, eu estou aqui em projeto executivo, então tá a porta bem detalhada aqui, né? Então eu posso botar, por exemplo, estudo preliminar. E olha o que acontece. Fica tudo mais simplificado. Então, às vezes, a gente quer desenhar uma coisa mais simplificada, a gente consegue, então, só mudando aqui as opções de visualização do modelo. E depois a gente tem aqui também a sobreposição gráfica. Para que serve a sobreposição gráfica? É como se fosse uma máscara. Então, o padrão dessa minha parede é mostrar a achura do concreto, né? Já que ela é feita de concreto. Mas, eventualmente, eu posso querer mostrar ela com uma outra achura. Então, é aqui na sobreposição gráfica que eu determino isso. Ó. Vou botar aqui uma achura de estudo preliminar, onde ele deixou todas as linhas cinzas e o meu contorno aqui é preenchimento cinza também. Então, a gente consegue ter várias representações. E como a gente salva essas várias representações? A gente tem as vistas do ArchiCAD. Porque não adianta só ir modificando, gostei disso, vou lá imprimir. Não. Tu salva, tu consegue salvar essas configurações. Quero uma planta não para 100, quero uma planta não para 50, quero uma planta simplificada, quero uma planta com móveis, outra planta sem móveis. Tu pode ter todas as representações, tudo dentro desse programa, sem precisar puxar para o lado, copiar, alterar. Não, só altera esses filtros que eu acabei de mostrar para vocês e vem aqui do ladinho no navegador e vem aqui em salvar vista. Aplica tudo o que tu quer. Quero dessa forma salvar. Salvo aqui. Modifico. Agora eu quero outra dessa forma.
salva aqui. Então, você vai ficar sempre salvo essas configurações. Então, isso é muito legal. Todo esse fluxo de trabalho, essa organização que a gente tem com o ArchiCAD. Agora, eu vou mostrar aqui uma grande sacada, pessoal. Eu gosto bastante dessa ferramenta, que é a ferramenta Zona, que a gente consegue, então, contabilizar as áreas do projeto automaticamente. Não precisa ficar medindo e digitando. Então, aqui à esquerda, a ferramenta Zona. Aqui em cima, eu posso mudar o nome do ambiente. Vou deixar aqui já Estúdio. E vou simplesmente clicar aqui dentro desse ambiente e depois clicar onde eu quero deixar o texto. E ele já automaticamente trouxe aqui a medida desse ambiente. E eu vou botar aqui, ó, dormitório. A letra maiúscula. Dormitório. Clico aqui no dormitório e pronto, já tenho aqui a medida. Vou clicar aqui em banho. E já tenho a medida do banho. Simples assim, num clique. Não preciso ficar quebrando a cabeça. E agora para minha área total? Vou ter que medir, vou ter que calcular na calculadora? Não. A gente já, a ArchiCAD também já traz para você as tabelas prontas, né? Então, eu posso vir aqui no nosso navegador e vir aqui mapa de zonas. Aqui ele chama de mapa, então, né? As nossas tabelas. As zonas é essa ferramenta que a gente acabou de usar. E ele já traz aqui a metragem total. Assim como ele já traz também tabelas de portas, de janelas, um mapa de esquadrias com as informações que a gente colocou nesses elementos, né? A gente pode editar essas tabelas, mudar as informações que eu trago delas, mas ela já traz ali, ó, exatamente a representação dela em 2D, a representação dela em vista, tudo pronto, não tem que fazer isso manualmente, o ArchiCAD faz para nós. Isso não fui eu que fiz, tá? Não deixei isso pré-setado, isso o ArchiCAD já traz para vocês automático. Então, imagina quanto de tempo que a gente já ganha se tivesse que fazer isso em outro software. Ou passar para outro software ainda para fazer, né? E para cotar, né, a nossa planta. Vamos ver aqui. Vou voltar aqui para minha planta. A gente mexeu até agora aqui na esquerda nessa aba de modelagem. Eu vou mudar agora essa aba para a aba de documentação. A modelagem, ele tem elementos que são tridimensionais. Na documentação, eu tenho elementos que são apenas 2D. E é o caso das cotas. Então, eu posso pegar aqui a ferramenta cota, pegar aqui a cota técnica e sair cotando. É bem simples de cotar, ó. É só clicar na parede. Vou mostrar aqui o vegetal que estava desligado. Clico na parede, 2 cliques e está feita a cota. Ou eu posso até utilizar cotagem automática, vou mostrar para vocês. Vou selecionar aqui as paredes, vir em documentação, extras de documentação, cotagem automática, cotagem exterior. Aqui eu posso habilitar o que eu quero cotar, se é as estruturas, se é a geometria exterior. Vou dar um OK, clicar aqui na minha parede, deixa eu mostrar tudo aqui, e clicar do ladinho onde eu quero posicionar a cota. E tá aí, ó, ele já cotou para nós automaticamente as paredes. Essas cotas podem editar, sem problema nenhum, ficou sobreposta com a minha cota que eu tinha feito. Então, ele cota de forma automatizada aí para nós. É muito bom, né? A gente tem as outras cotas, né? Cota de nível também, que é só clicar aqui na laje, ele já dá a informação de qual nível que está aquela laje. Eu posso cotar o nível também aqui da minha fachada. Posso vir aqui, cota de elevação. Se eu clicar aqui, ele vai me dar o nível. Deixa eu mudar aqui o parâmetro. E pronto, tá aí o nível. Clicar aqui, nível 0, que a gente viu lá na planta, né? Que a laje estava no nível 0. Automaticamente, não precisa ficar batendo cabeça. E a gente tem ainda o rótulo automático, com texto automático, que capta a informação do banco de dados. Eu comentei para vocês que todas as informações vão estar iguais. Aqui, ó, rótulo. Posso pegar aqui rótulo de ID de elemento, que é uma informação que está dentro desse elemento. Vou clicar aqui nele e trazer a linha de chamada aqui para fora. E ele vai dizer parede de concreto. Se eu coloquei essa informação lá, ele vai puxar essa informação. Olha lá, brise de madeira. Vamos ver o que ele diz aqui dessa esquadria. Estrutura metálica preta e vidro. E em qualquer lugar que eu puxar essa informação, seja 3D, seja corte, seja fachada, todas as outras fachadas, todos vão apresentar a mesma informação. Ah, mudou, não é mais agora esse material. Então, eu mudo aqui a informação dentro do elemento e em todos os outros lugares vai mudar também. Então, essa é a segurança que eu digo para vocês. Não precisa ter retrabalho de mudar em todas as representações e vai mudar só em uma, em todas as outras vai mudar automaticamente. Muito legal. E os nossos cortes, então, né? Será que o corte é rápido mesmo? Será que é simples assim? Vamos ver
Aqui, novamente, na minha aba lateral, eu tenho aqui no meio, ó, pontos de vista. Então, a gente tem aqui elevações, que é as que já estão criadas pelo ArchiCAD. Tem a ferramenta de detalhe, que a gente pode fazer um zoom ali, detalhar mais. Tem a ferramenta de elevação de interiores. E a gente tem, então, a ferramenta de corte. Vou pegar aqui a ferramenta de corte. E eu vou traçar, então, o local desse corte. Eu quero que ele passe bem aqui. Então, eu vou clicar de um lado até o outro e apontar para o lado que eu quero que ele olhe. Então, eu vou apontar para esse lado aqui. E já temos o nosso corte. Vamos vir aqui para nosso navegador. Ele vai automaticamente criado para cá. Vou dar 2 cliques aqui para abrir ele. E vamos ver quanto tempo demora para ele criar esse corte. Estão contando? Tá pronto aí o nosso corte. Olha só. Deixa eu modificar aqui minha laje, ficou para baixo. Tudo a gente pode alterar, ó, pelo corte, pela fachada. Olha só o nível de detalhe que a gente pode adquirir, colocar, né? Quanto tempo ia demorar para fazer um corte desse com sombra, com textura? Pode colocar textura, pode colocar só colorido, pode deixar preto e branco. Eu quero preto e branco, e agora como é que eu faço? Será que é difícil mudar para preto e branco? É um corte técnico agora. Clico com o botão direito sobre o corte, venho nas definições do corte e mudo aqui, ó. Eu quero tudo branco. Pronto, já tenho um corte técnico. Então, posso ter tanto corte colorido, corte com corte preto e branco, posso ter várias opções aqui de cotas também, de escala, né? Estilo, tudo a gente pode ter. Deixa eu abrir um aqui, ó. Quero mostrar para vocês que a gente consegue colocar também os calungas. Perdi meu corte, peraí. Pronto. Aqui, vou pegar aqui dentro dos objetos. Aqui a gente também tem já contornos de pessoas, tem árvores 2D, né? Que precisaria passar lá para o Photoshop para colocar. Eu escolho ele, coloco ele aqui, redimensiono ele. E já temos aí uma pós-produção aí, um corte humanizado, né? Então, a gente pode ir agregando aí informações. E agora, finalizei meu projeto, já salvei todas as minhas representações. O que eu vou fazer? Vou ir para as pranchas. Lá dentro do meu navegador também tenho as pranchas, nossas folhas aqui, né, que a gente vai imprimir. Vou abrir aqui. Eu já tinha mais ou menos deixado pronto, ó. Automaticamente já veio para cá a minha planta, já com as imagens 3D, e vou trazer para cá o corte. Como é que eu trago para cá esses desenhos, né, que eu fiz lá e salvei? Eu trago aqui, ó, tá vendo meu navegador, tá aparecendo aqui meu corte, e eu simplesmente arrasto ele aqui para dentro da minha prancha, e está aqui o meu corte. Posso posicionar ele aqui no lugar melhor, ele já vem aqui com o título, com a escala, mas nesse caso é uma prancha mais simplificada, então eu vou tirar esta parte do título, para deixar bem simplificada aqui. Olha que legal. Essa parte do 3D, bem simples também, ó. Venho aqui no 3D, posso modificar aqui se é perspectiva axonométrica ou perspectiva cônica, se é uma isometria. Posso modificar aqui a posição, ó. Mudando aqui. Vou achar um ângulo legal. Mas tá difícil achar um ângulo legal aqui. Aqui, achei. Ok. Tá aqui, ó. Já temos uma isometria. Posso modificar ali até mudar a posição sem problemas. E posso fazer um corte 3D também, olha só. Clicando nesse botãozinho aqui em cima, a gente tem um corte 3D. Então, muito legal. A gente pode usar também, salvar essas imagens do nosso 3D para colocar na prancha, que foi o que eu fiz com vocês. Certo? E aí, o que estão achando? Vi que a Elane e a Michelle aí estão amando. Evane. Muito legal. Elane, conhecer a ArchiCAD, continua. É verdade, Michelle. Às vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente está muito no nosso mundinho ali do AutoCAD, né? É difícil a gente visualizar. Mas o bom é que a gente está aberto aí para conhecer, né? Essas outras oportunidades. Nildo aí também gostou.
Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Quanto produtividade a gente ganha, quanta segurança a gente ganha, quanta qualidade. A criatividade, espero que eu tenha conseguido mostrar isso para vocês também, né? Que a gente às vezes não enxerga isso de cara por ser um software BIM, acha que é travado, acha que não tem como modificar. A gente já desmistificou isso aqui, né? É bem tranquilo de usar, bem tranquilo de criar, de modificar, de editar antes, depois, seja quando for. A gente não precisa começar no ArchiCAD já sabendo lá no final. Agora a gente já tinha um projeto pronto, né? Tranquilo. Mas quando a gente não sabe como é o nosso projeto, não tem problema nenhum. A gente vai criando aleatoriamente com materiais genéricos, de forma genérica, e ao longo do projeto a gente vai detalhando cada vez mais, sem problema nenhum. Então a gente precisa dessa qualidade de vida, né? Essa folha é muito top. Para você ver que dá para fazer tudo dentro do ArchiCAD, né? Até as pranchas aí que precisaria talvez passar para um Photoshop, né? Então é muito completo. Realmente nos agrega demais, assim, em produtividade e tudo. E o que a gente tem que tomar cuidado agora é que tem muita gente que fica nessa parte rasa do ArchiCAD. Acha que já viu tudo. Isso aconteceu até comigo uma vez. Quando eu estava começando, achei, não, já sei tudo do ArchiCAD. E daí depois, porque eu estava apenas aprendendo o básico ali, que é o que eu mostrei para vocês. E tem muito mais além disso, pessoal. Tem escadas, tem rampas, terreno, mais de tabelas, fazer plantas de construir e demolir de forma automatizada, as vigas, pilares, projeto legal, projeto de elétrica, projeto de hidráulica, tem um mundo de coisas ainda para aprender com o ArchiCAD. Obrigada, Evane. Thelma aí também, gostando bastante. É isso aí, pessoal. Então a gente precisa estar aberto aí, né, para evoluir. Trouxe até como foi o processo aqui para a Aline, que foi a aluna Pro. Vamos dar uma olhada como é que foi para ela essa mudança. Bom, eu vinha empurrando com a barriga o processo de fazer a transição e mais porque geralmente a faculdade consome muito tempo, né? A gente não acaba, vou fazer no próximo semestre ou nas próximas férias, enfim. E aí eu ia empurrando. Aí chegou um ponto que eu disse, não, é necessário, não dá mais para esperar, então eu vou fazer. E realmente eu tô gostando muito. No momento que começa a fazer o treinamento, tu vai vendo realmente o quão vantajoso que é ter um software que realmente te auxilia e não te faz perder tempo, né? As aulas da Michelle são muito boas, a didática que ela tem para ensinar realmente é boa. A gente consegue acompanhar as aulas e ir fazendo ao mesmo tempo, então isso é muito bom, porque tu vai aplicando conforme tu vai aprendendo. Então, sendo um e assim, é um avanço de vida total e com certeza foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. O suporte dela, inclusive, é maravilhoso. Ela está sempre disponível para nos auxiliar. Toda vez que eu preciso tirar alguma dúvida, eu peço para ela e ela sempre responde rapidamente. Quem está com medo, quem está meio receoso em fazer esse processo de transição, eu indico muito o curso de ArchiCAD Pro da Michelle. É realmente muito bom e vocês vão gostar. Não esperem, façam logo, porque vale muito a pena. O benefício que traz é realmente muito bom. Eu estou muito feliz e queria deixar, então, essa dica para vocês, não? Porque vocês vão ver que a diferença é gritante. Quem é que não fica empurrando com a barriga as coisas, né, pessoal? Mas a gente não pode adiar essa evolução. A gente passa aí sofrendo, às vezes, né, com softwares improdutivos. Então, foi por isso que eu criei meu curso, ArchiCAD Pro, que a Aline comentou, né? E o objetivo desse curso foi justamente não deixar que as pessoas passassem a dificuldade que eu passei quando eu comecei, né? Que eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, eu utilizei essa minha experiência do real do escritório, né? Para trazer projetos reais, situações reais do nosso dia a dia para um curso. Porque também, às vezes, tu vê um curso, é um curso muito básico, não tem muita informação, mas aqui eu trouxe, meu objetivo era esse, trazer projetos reais, situações reais que a gente ia passar no nosso dia a dia, para a gente realmente não passar perrengue. E eu queria trazer isso de uma forma organizada, né? Com uma didática legal, para que fosse fácil de entender. Porque eu já vi, eu mesmo, agora, há pouco, já vi aulas de pessoas explicando coisas do ArchiCAD que eu mesmo não entendia. Era tão enrolada a forma de explicar, assim, que eu mesmo ficava assim, meu Deus, o que ele está tentando dizer com isso? Porque a forma que tu passa essa informação, ela faz muita diferença. Então, meu objetivo era isso, desembaraçar isso, né? Tornar isso o mais didático possível, o mais lógico, né? Procurar essa lógica. E
eu mostro bastante a prática das ferramentas também, então não fica só na parte teórica. A gente vê o que essa parede faz. Vamos ver ela na prática e como é que funciona. A Tawane comentou um pouco disso, né? Então é bem prático, bem objetivo, as aulas são curtas, também para não ficar maçante, né? Até porque a gente tem pouco tempo, a gente tem que encaixar aí as aulas no nosso pouco tempo. E eu procuro demonstrar bastante as consequências do que a gente faz no software. Então, para vocês entender da onde vem aquela informação daquela ferramenta, para que depois vocês possam ter autonomia no software e compreender, sumiu isso aqui, não sei o que aconteceu. Bom, eu sei que se eu mexer aqui, interfere nisso aqui. Então, essa lógica eu quero passar para vocês, né? Essa explicação de que o que você mexe ali tem consequência lá. Então, é muito importante a gente ter essa linha de pensamento, ter essa explicação para que vocês criem autonomia também. Não é interessante para ninguém que vocês fiquem reféns de um passo a passo, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento das ferramentas para saber depois utilizar para cada projeto particular de vocês. Projeto é particular sempre, a arquitetura está sempre mudando, né? Sempre coisa diferente. Então, a gente precisa entender a ferramenta, para que ela serve, para que ela pode me ajudar. E depois, quando eu quiser criar uma coisa totalmente aleatória que eu não vi no curso, não estava naquele projeto, eu vou saber, bom, esse elemento que eu quero criar, ele tem uma repetição de padrão. Aposto que vocês já sabem qual ferramenta utilizar. A parede cortina tem uma repetição de padrão, então vocês vão explorar ela com os ensinamentos que vocês aprenderam de como modificar ela e vão conseguir fazer aí criações muito legais. Então, também queria passar muito essa segurança para vocês, porque como eu não tive ninguém para me ajudar, eu sei que na hora da prática a gente tem muito receio, né? Então, a gente precisa sentir que a gente tem alguém que a gente pode contar. Então, no meu curso eu prezo muito em ter um suporte muito bom, em responder as dúvidas de todo mundo. Tem muita gente que entra com esse receio de que não vai ter ajuda, porque eu sei que tem uma mística aí sobre os cursos online também, né? Tem muita gente que não dá suporte, e eu queria desmistificar isso totalmente, porque eu acho muito importante essa etapa. A Evânia, inclusive, fez mentorias comigo também, a gente ajudou ela no TCC dela, e agora ela está aí para evoluir, né, cada vez mais. Então, esse é o intuito do curso ArchiCAD Pro, né? Eu trouxe aqui a experiência também da Larissa com o curso, vamos ver o que ela achou, como é que foi para ela. Oi, gente, eu sou a Larissa, eu fiz o curso da Cris de ArchiCAD completo, e eu queria dizer bastante, achei muito interessante o jeito como ela aborda, ela explica muito bem como são as funções, os parâmetros que podem ser utilizados em cada móvel, em cada elemento construtivo. Então, eu acho que, assim, o ArchiCAD mesmo, ele já me ajudou bastante a fazer os projetos. Eu fazia antes com AutoCAD, fazia com SketchUp e também utilizava o Photoshop para edição. Só que com o ArchiCAD facilita por já ter todos os processos nele mesmo, fazer planta, fachada, corte, tudo já de maneira mais prática. Então, com certeza, se fosse para indicar ou se eu fosse ver um curso agora de ArchiCAD, não me arrependo de comprar o da Michelle. Ela explica muito bem como funciona cada detalhe